Pega a sua Bíblia. Agora fica o gospel. Apocalipse capítulo 22. Edson, chegou meu dia. Deus falou comigo, espere só mais um pouquinho de tempo, que há de vir virá. Apocalipse capítulo 22. Verso 12. Apocalipse capítulo 22, verso 12. Diz assim: eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa, o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhe assista o direito à árvore da vida e entre na cidade pelas portas. Fora ficarão os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas às igrejas. Eu sou a raiz de Davi, a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. E aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Pai, obrigado por tudo. Obrigado pelos louvores. E faça o coro ao que foi cantado, ruja mesmo. Que o Senhor possa rugir essa noite sobre nós. Obrigado, Senhor. Nossa alma é grata, entregamos a Ti todas as nossas ansiedades, todos os nossos porquês, todas as nossas frustrações. Em nome de Jesus. Para nós, assim, eu não sei como vocês veem, mas eu vejo que Deus está no controle de tudo. Isso é uma verdade. Nada pode furtar os seus olhos. Seus olhos são como chama de fogo, consome tudo. Prova a nossa fé, prova o nosso caráter. Deus, né, Cláudio, tem sido tão generoso. Vemos vidas sendo transformadas. No entanto, nós esbarramos ainda em algumas incredulidades, esbarramos ainda em alguns achismos, algumas filosofias, alguns até interessantes. Mas nós, como igreja, a Bíblia fala que nós somos como astros nesse mundo, somos como escândalo para aqueles que perecem. Testemunhamos a cruz e tudo que ela nos dá: glória, majestade, justiça, juízo, misericórdia, graça. E assim, a escatologia não é muito meu forte, mas quando me perguntam, né, o que você entende de Apocalipse? Eu falo, é o final do livro e ali diz que nós vencemos. Isso para mim já é o suficiente. Nós já lemos o final da história. Mas eu quero compartilhar com vocês como Deus vê tudo isso. Porque essa declaração tão poderosa que João testificou lá na ilha de Patmos e escreveu o Apocalipse, tudo começa quando Deus decide reunir, assim, a essência de todo o relacionamento. Deus um dia, na sua criatividade, Ele decidiu fazer um lugar
Aonde esse lugar nós pudéssemos desfrutar da sua presença, beleza, da sua sabedoria, do seu bom humor. Deus tem senso de humor. Criou o Edson. Deus decidiu um dia reunir todos num lugar, aonde nós pudéssemos, aos seus pés, ouvir as suas pregações, as suas histórias. Deus construiu uma casa, e nessa casa Ele decidiu colocar o melhor que Ele tinha, em toda a sua magnitude. Essa casa foi tão poderosa, que Paulo diz que só olharmos para aquilo que Ele criou, já olharíamos para Ele. Deus um dia decidiu sair lá do seu trono, no lugar da sua eternidade, colocar os seus pés sobre um lugar onde Ele estabeleceu com a sua assinatura e o seu nome. Ele fez um lugar, onde esse lugar nós pudéssemos desfrutar da sua essência. E Ele chamou esse lugar de Éden. Ah, o Éden. Éden, a essência de Deus em nós, a essência, a plenitude de Deus. E a Bíblia começa com esse lugar que Ele decidiu estabelecer com a sua identidade, a sua marca, o seu DNA. A Bíblia começa dizendo que Ele não economizou na decoração desse lugar. Colocou o sol, a lua, colocou rios, animais, colocou a coroa da sua criação, que foi Adão. Um lugar onde para você poder entrar, você ia ter que ler uma plaquinha dizendo, né, esse lugar é a casa de Deus, o Éden. O Éden era algo extraordinário. Fazem 5 anos que eu estudo a dinâmica de Gênesis 1 e 2, 3 anos que eu assim, mergulho nessa essência do Éden. E cada vez que eu cavoco mais e mais terra sai, eu acho maravilhas dele lá. Lá fala de casamento no Éden. No Éden fala de dinheiro. No Éden fala de finança, fala de ecologia. No Éden você vai encontrar sociologia, filosofia. No Éden você vai achar biologia. No Éden você vai achar dinâmica. No Éden você vai achar ciência. No Éden você vai achar anestesista. No Éden você vai achar cirurgiões plásticos. No Éden você vai achar todas as ciências de economia, gastronomia. Tudo estava no Éden. Para onde nós olhássemos, nós íamos ver a face de Deus. Um lugar que Ele escolheu para estabelecer a sua pessoa. O lugar, na nossa linguagem aqui, comunhão. Aonde nós íamos, assim, o desejo dele era almoçar conosco, jantar conosco, tomar café conosco. Um lugar onde nós podíamos andar nus, sem se envergonhar. Um lugar que nós não precisávamos se esconder. Um lugar que nós não precisávamos fazer folha de figueira, porque folha de figueira apodrece, tem que fazer sempre. Mas Ele estabeleceu um lugar onde nós poderíamos ser nós mesmos, diante dEle, sem se envergonhar. Nós ouviríamos a sua voz na viração do dia, e em vez de nós escondermos atrás de uma moita, nós íamos correr para o braço dEle. Deus fez esse lugar. Ele estabeleceu esse lugar para nós, para todo aquele que entendesse quem Ele é. Mas um dia nós conhecemos a tragédia que se estabeleceu. É impressionante que em 2 capítulos, 1 e 2 de Gênesis, nós vemos toda essa beleza. Eu poderia ficar a noite toda descrevendo isso, mas no capítulo 3, em 16 versos, um homem jogou tudo isso fora. Ele nos chamou, nós viramos as costas, nós erramos, pecamos, seja o nome que você queira dar, tragédia humanitária, queda do homem, pecado, ratiologia, sociologia, seja lá o que você quiser dar o nome teológico, exegético para isso, mas nós escolhemos virar as costas para Ele, desobedecemos a sua ordem, e a ordem dele era simples e única: somente fique comigo, mais nada, porque quando eu estou com Ele, eu obedeço aquilo que Ele fez. Quando eu saio dele, eu viro as costas para aquilo que Ele estabeleceu. A ordem foi simples. O homem inventou, fugiu, se escondeu. No juízo que nós vemos no capítulo 3, o primeiro julgamento do homem foi estabelecido ali. E ali nós vemos que Deus estabeleceu sentenças para o homem, para a mulher, para a cobra, para Satanás, para a terra. Tudo aquele sistema ruiu. Então Ele chama um anjo, coloca na porta da sua casa com uma espada flamejante, que significa que ninguém mais poderia entrar ali. Aquele caminho estava fechado.
Deus expulsou seu filho de casa. E quando eles estavam para sair do portão, Deus olhou aquela cena e chamou os dois, disse assim: vem cá vocês dois. Adão e Eva vieram. Deus abraçou os dois e falou assim: eu não consigo ficar longe de vocês. Não dá. O meu coração, Deus dizendo, o meu coração chora, porque eu vejo vocês e eu não consigo ficar longe de vocês. Eu sinto falta do seu cabelo, Eva, eu sinto falta do seu cheiro, Adão, eu sinto falta do seu abraço, eu sinto falta de estar com você. Não dá assim. Vamos fazer o seguinte: aqui vocês não podem ficar mais. Esse lugar aqui não há como vocês ficarem. Então Deus fala para os dois assim: deixa eu falar uma coisa, eu vou fazer uma nova morada, eu vou estabelecer um novo lugar, e eu vou reunir todos vocês de novo nesse lugar. Está entendendo? Os dois vão embora. Então Deus sobe ao céu e começa a traçar o seu plano, que teoricamente nós chamamos de redenção. O caminho de volta, a conversão. O céu, sim, o Éden, a presença de Deus estava limitada. Então Deus começa a traçar o seu plano. E Ele então chama Noé. E durante toda a caminhada de Noé, um homem justo, Deus julgou toda a terra através da vida de Noé. E curiosamente, sempre que a humanidade recebeu uma sentença de morte, sempre que a morte estabeleceu sobre a terra, sobre todos os seres humanos, Deus preparou um escape chamado de arca. Então Deus falou para Noé: Noé, faz uma arca, eu quero reunir todos dentro da arca. Ali, vai ser ali, dentro da arca. Então Noé, durante 120 anos, constrói uma arca, só com uma janela, uma porta, a fechadura para o lado de dentro. Diz assim, Deus dizendo para Noé: Noé, agora proclame, dizendo: eu quero todos vocês de novo comigo. Vem para esse lugar que eu estou construindo, a arca de Noé. Então Noé prega 120 anos, fala do amor de Deus, da justiça de Deus, da graça de Deus, da misericórdia de Deus. Só que o povo não estava interessado. A Bíblia diz que eles só cresciam festa, se davam em casamento, matavam-se uns aos outros, a coisa estava esquisita. Então, quando o tempo acabou, porque Deus estabeleceu um tempo, somente 8 pessoas se reuniram. Escute, dessas 8 pessoas entraram na arca. Deus olhou aquilo e falou: não deu muito certo. Não que Deus falhou, não que Deus estabeleceu um processo errado, mas o homem não entendeu a mensagem. Então Noé agora, dentro da arca, fica um bom tempo lá dentro, sai da arca, Deus dá o dilúvio, acaba com tudo e começa de novo. Ele falou assim: meu projeto ainda não acabou, eu vou começar agora uma nova vertente, um novo caminho, vamos embora. E aí ele faz, Noé sai da arca, só 8 almas, só que Noé, queridos, ele se embebeda. E curiosamente, vocês vão reparar que todas as nações da terra têm problema com o alcoolismo. O fundador dele foi um bêbado. Então Noé se embriaga, amaldiçoou o neto, o filho. Foi uma coisa horrorosa. Então Deus falou assim: não tem como. Então o homem levantou e entendeu e falou assim: eu vou construir um lugar onde todos nós poderemos ficar reunidos. E vai ser um lugar tão poderoso, tão grande, que vai tocar os céus. Então Nimrod começa a levantar uma torre enorme, muito grande. Só que ele estava com o princípio quebrado, errado. Ele falou assim: nós queremos ficar aqui para que o meu nome, o nosso nome se estabeleça. Deus não divide a glória dele com ninguém. Então Deus olhou e falou assim: não, desse jeito não vai dar certo, eu vou ter que esparramar eles. Mas aí ele lança uma profecia poderosa. Então ele pega e chama Abraão. Lá em Gênesis 12, Abraão vem. E Deus diz a Abraão: Abraão, deixa eu falar uma coisa para você, eu quero reunir todos vocês de novo. E para você entender o que eu quero fazer, olha para o céu, você vai ver as estrelas. Sabe as estrelas, Abraão? Todos esses são aqueles que pelo meu amor serão reunidos novamente na minha presença. E olhe para a areia do mar, areia da terra, areia, todos esses serão aqueles que vão compreender a mensagem que você vai pregar. Você é meu amigo, Abraão, fale do meu amor. Eu quero reuni-los de novo. Abraão começa a pregar. Só que Abraão começa a ficar chateado, passa fome, vai para o Egito, engana, rifa a esposa. Deus vai lá, liberta a Sara, aquela coisa horrorosa. E Deus diz para Abraão: você não entendeu, Abraão. Então Abraão pega e diz assim: mas como é que eu vou ser um grande homem para reunir todo mundo se eu não tenho filho? Então Deus dá um filho para ele, Isaque. Isaque significa sorriso, alegre, coração disposto e alegre. Deus então olha para Isaque e diz assim: Isaque, vamos fazer o seguinte, eu vou começar por você. Só que Isaque estava tão preocupado em cavar poço, em ficar discutindo com os outros, e assim: não, você não entendeu, Isaque, não é para você ficar cavando poço, é para você pregar que dentro dessa pessoa, esse lugar que eu quero reunir, a água não vai sair da terra, vai sair de dentro de você, fontes de água viva. Isaque não entendeu.
dividiu a família, casou com Rebeca, veio os filhos dele, veio Jacó. Jacó enganou por 5 vezes, foi para a casa do tio, casou lá, foi enganado 10 vezes. Então Deus olha para Jacó e diz assim: olha Jacó, eu vou mudar, acho que por você eu vou conseguir, não, por você eu vou conseguir. Então Jacó desce ao val de Jaboque, Deus desce lá, dá uma surra nele, ele apanha a noite inteira. Então Deus muda, talvez seja um nome, acho que eles não entenderam. Então ele pega e muda o nome de Jacó para Israel, pai de multidões, príncipe daquele que está com Deus. Ah, Israel, seus 12 filhos, a coisa desandou, não teve jeito. Então Deus chama Moisés, assim: Moisés, agora você vai reunir todo mundo. E curioso, em Moisés, você vai ver em Moisés, lá em Êxodo capítulo 3, Deus diz assim para Moisés: olha Moisés, tem um povo reunido, só que eles estão no lugar errado. Está todo mundo lá, há 400 anos, só que eles estão no lugar errado. Então vai lá e traz ele para o lugar certo, eu vou com você. Aí Deus diz assim: eu vou lá, eu vou, vamos junto. E Moisés falou assim: eu vou. Então Moisés foi, pregou, fez um monte de coisa, fez piolho, fez praga, sapo, chover fogo, fez o mar se transformar em sangue, trouxe todo mundo. Falou assim: agora sim, agora no pé do monte, agora vocês vão me conhecer, eu vou reunir vocês todos no mesmo lugar. Só que o manto começou a trovejar e ninguém pôde com a glória de Deus. Então o povo disse assim: nós não queremos, Moisés, fica você. Durante 40 anos, Deus tentou reunir o povo e não conseguiu. Aquele povo morreu, levantou um novo povo. Então Deus levantou Josué. Ei Josué, homem jovem, cheio de vigor, general de guerra, lutou. Só que ele ficou parado um tanto de tempo, esperando alguma coisa acontecer. Então disse assim para Josué: ô Josué, meu servo Moisés já morreu, queridão. Levanta, desponta esse povo para um lugar que eu já escolhi. Existe um lugar para mim e para você. Deus está à nossa procura, Ele quer nos reunir de novo. Escute. O povo foi, avançou, conquistou Canaã. No capítulo 13 de Josué, ali não teve jeito, eles se perderam. Cada um foi defender o seu. Deus olhou e falou: está esquisito esse negócio. Depois de Josué, Deus trouxe Ruth. Através de Ruth, Deus falou: eu não tenho preconceito com ninguém. Eu quero todo aquele que me quer, aquele que me ama, eu amo. Pode vir um prostituto, o corintiano, o paranista, o atleticano. Pode vir um preto, branco, amarelo, cor-de-rosa. Pode vir o que deve, pode vir quem for. Eu aceito assim, mas eles não entenderam. Acaba o período de Ruth, vem um livro de Juízes. Juízes começa agora a trazer a sentença de Deus. Fala assim: vocês não estão entendendo. Então aquele que não me quer, eu vou lançar fora. Ele diz: aquele que não me quiser, aí eu vou abrir mão. Então o livro de Juízes, Deus levantou muitos homens, mas teve um que Deus levantou e disse assim: você vai ser o nazireu de Deus. Você vai reunir o povo novamente debaixo da minha presença e da minha promessa. Então Sansão foi, começou bem, só que Sansão tinha uma queda horrorosa, ele não podia ver um rabo de saia. Então Sansão começou a se vender pelas mulheres. Sansão, ele começou a brincar no colo do pecado, até que ele terminou cego, tirando o emprego de uma mula e dando volta no mesmo lugar. Quem não entende o propósito de Deus, quem não consegue se consagrar a Deus, fica cego, tira o emprego de uma mula e não sai do lugar. Mas Deus olhou e disse assim: não, eu quero todos vocês comigo, eu não abro mão disso, Vanessa, todos vocês estarão comigo. Sai os juízes, entra agora os profetas e os reis. Deus chamou então Saul ungiu Saul rei, falou: agora todo mundo está aqui. Só que Saul quis tomar a glória de Deus. Então Saul falou assim: não Deus, primeiro fica comigo. Tanto que ele falou: me honre diante dos homens. Todo o reinado em cima dele, ele disse: não é de Deus, é para mim. Então Deus disse assim para Samuel: joga fora Saul, não gostei dele, não entendeu. Vem Davizinho. Davizinho estava atrás das malhadas, trabalhando pelas ovelhas do pai. Ele foi lá, é ungido. E Davi era um grande cantor, e Davi entendia o coração de Deus. Aí Deus olhou para Davi e falou assim: aí Davi, agora nós vamos reunir todo mundo. Davi começou a cantar um dos melhores hinos da terra que nós conhecemos na Bíblia, que é o Salmo 23. Então Davi começou a dizer: o Senhor é meu pastor, nada me faltará, deitar-me em pastos verdejantes, eu estarei com ele. E Davi soltou uma profecia poderosa, que Deus olhou e falou assim: agora vai. Que ele disse assim: mais vale um dia na sua casa do que 1000 em qualquer lugar. Deus olhou para Davi e falou: esse é um homem segundo o meu coração. Só que Davi um dia também não podia ver um rabo de saia, se perdeu. Deus olhou para ele e falou: puxa vida, Davi, situação, a tristeza se estabeleceu. Davi morre. Aí vem os reis, seu filho Salomão. Quando Salomão recebeu a chave do reino,
ele foi orar, e quando ele foi orar, a Bíblia diz que ele estava orando, e Deus visitou ele, e falou assim: peça, Salomão, o que você quiser. Então Salomão ouviu o conselho do pai, dizendo assim: eu quero buscar a tua presença, eu quero construir um lugar tão lindo, que esse lugar vai ser a morada do Altíssimo. Eu quero construir um lugar onde todos possam te ver, Senhor, onde todos possam te contemplar, onde a tua glória se estabeleça. E Deus falou assim: gostei desse negócio. Então ele começou a construir o templo, e durante 7 longos anos, Vanessa, ele constrói o templo. E no dia da consagração do templo, ele faz uma oração espetacular. Ele diz assim: Salomão ora, falou: Senhor, os céus dos céus não podem conter a sua glória, mas o Senhor escolheu morar no meu coração. O Senhor mora num alto e sublime trono, mas escolheu morar num coração aquebrantado e contrito, aquele na qual o Senhor escolheu. E Salomão ora, uma oração espetacular. Quando ele termina de orar, o fogo desce. Aí Salomão falou assim: agora sim, conseguimos um lugar para nós adorarmos a Deus, para nós estarmos debaixo da sua santidade. Só que quando acabou o culto, Salomão foi descansar, e lá Deus visitou ele de novo, Edson, e disse assim: olha, Salomão, deixa eu falar uma coisa para você. O culto foi maravilhoso, o hino foi extraordinário, as ofertas nem se fala, a roupa então impecável. Só que tem um detalhe, você não entendeu. Eu não sou Deus que mora em templos feitos por mãos de homens. Esse lugar que você construiu não me segura. E o dia em que vocês me deixarem, eu deixarei vocês. Mas Deus lançou uma profecia poderosa dizendo assim: porém, quando vocês entenderem, quando o ser humano compreender que eles não podem ir para lugar nenhum sem mim, eles vão ser chamados pelo meu povo. E Deus disse: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, eu lá dos céus os reunirei de novo, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Então o povo não entendeu e se descambou, foi embora. A coisa ficou assim, uma bagunça só. O templo virou só uma religião, só paredes frias, só ficou aquele processo cru, engessado. E nós estamos vivendo tempos tão difíceis hoje, que as pessoas, quando perdem o princípio, estabelecem doutrina. Tem que ter saia assim, o cabelo assim, tem que pagar desse jeito, não pode ouvir isso, não pode ouvir aquilo. Ei, deixa eu falar uma coisa para você: o que é de César dá para ele, mas aquilo que é de Deus é dele. A cultura dele, a música dele, a filosofia dele, a família dele, o governo é dele, a economia é dele, tudo é dele. Deus olhou aqui e falou: não tem como. Aí veio os grandes profetas. Então Deus chama um dos profetas, chamado Isaías. Isaías entendia Deus. Isaías entendia tanto Deus, que Deus começou a conversar com ele e abriu o coração. E lá em Isaías 43 você vai ver o desabafo de Deus com Isaías. Isaías ouvia tanto Deus, que em vez de Isaías ir para desabafar com Deus, foi Deus que veio desabafar com ele. E o que Isaías ouvia era tal coisa assim, tão extraordinária, hein, Cristiano? Porque ele ficou tão maluco, tão desesperado, que ele começou a pregar pelado, 2 anos pelado. Falou assim: olha, sabe o que é isso aqui? O que é? Vocês têm que se envergonhar, vocês têm que andar diante dele sem se envergonhar. Isso é a essência dele. Quando nós vamos até ele, ele nos desnuda, ele nos mostra tudo que está na luz está na cruz. Quanto mais eu me aproximo dele, Isaías falando, mais eu permaneço, vejo as minhas falhas. Então um dia ele está pregando, e os céus e o templo treme, o templo tremeu, e ele diz assim: eis que vejo os céus abertos, e assentado sobre um alto e sublime trono, e os anjos cantavam: santo, santo, santo é o Senhor, e a terra está cheia da sua glória. Quando ele observou aquilo, ele disse assim: eu vou morrer. Mas Deus disse assim: não, Isaías, eu quero que você pregue, eu quero que você traga meu povo de novo, sinto falta deles. Então Isaías começou a pregar. Isaías disse assim: olha, os jovens cansarão, correrão e não se cansarão. Os idosos, eles querem também, os idosos terão visões. As mulheres venham adorar, as crianças são minhas, tudo é meu. E ele disse assim: olha, tudo isso me pertence. E ele diz assim: agindo eu, quem poderá me impedir? Mas eles não entenderam. Então sai Isaías, entra Jeremias. Jeremias entendeu tanto Deus, a dinâmica de Deus, que ele começou a chorar. Isaías chorou e chorou, disse assim: vocês não estão entendendo, pessoal. Deus não quer que vocês se espalhem, Deus quer que você venha e entenda quem Ele é. Então Jeremias grita do alto bom som, dizendo assim: bem eu sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar os fins
fins que vos desejais. Eu os atrairei, direi ao sul, libera, direi ao norte, venha, porque eu os quero novamente debaixo das minhas asas. O povo não entendeu, viraram as costas, então ele chora, e numa dos seus choros, das suas lamentações, ele canta dizendo assim: olha, esse choro não é meu, é de Deus. E Deus está dizendo assim: coloque a boca no pó, talvez assim ainda haja esperança, porque as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. Ela se renova a cada manhã. O que Deus está dizendo? Toda manhã eu espero você vir, toda manhã eu estou na porta da eternidade esperando. Lá vai vir, hoje ela vem, hoje ele vem, hoje ele vai entender. Mas não entenderam. Sai Jeremias, entra Ezequiel. Eita Ezequiel, Ezequiel vem, reúne todo mundo no templo. O templo é destruído, ele é levado fora, e lá nas margens do rio Quebar, Deus se revela a ele, dizendo assim: olha Ezequiel, para de chorar rapaz, você está na Babilônia, mas eu não preciso de fronteira. Fronteira não me segura, religião não me segura, parede não me segura, pandemia não me segura, dias difíceis não me segura. Ele disse assim: olha Ezequiel, deixa eu falar uma coisa para você. Você está vendo agora um vale de ossos secos, mas eu, o Senhor, um dia vou reunir todos vocês no mesmo lugar. E Deus disse assim: profetiza, porque isso será para a eternidade. E ele profetiza, e há um rebuliço. Deus está nos dizendo hoje: se prepara, porque tem vasos de ossos secos aqui, mas a profecia está ainda viva. Osso com osso, carne com carne, nervo com nervo, pele com pele. Deus está nos esperando. Sai Ezequiel, entra Daniel. E Daniel, numa oração, Deus diz assim: Daniel ora e diz assim: Deus, quando é que o Senhor vai reunir esse povo? E Deus diz assim: olha Daniel, não cabe você saber os tempos, mas você vai até o fim, permaneça. E ele permaneceu, e um dia ele está sentado lá na sua casa, lendo a Bíblia, e um rei manda chamar, e ele manda chamar e diz assim: olha rei, o que é que você me quer? Então Daniel olha para o rei, e ele diz assim: olha, você não está vendo não? O que? Está escrito na parede. Quem é que escreveu? Não sei, foi uma mão. Eu estou tentando reunir todo mundo aqui. Mas aí ele olhou, Daniel olhou já nos seus 85 anos, e disse assim: deixa eu traduzir para você, isso aqui é só crente que descreve. Ele disse: o que está escrito aí? Está escrito assim: mené, mené, tekel, parceiro. O que é isso? Pesado fosse enxado em falta. Você acabou com você, porque é o único que tem o poder de reunir todos os homens debaixo de um reinado. É aquele que vai vir, que vai pisar a cabeça da serpente. Você não vai conseguir. Então ele morre. Sai Daniel, vem os profetas, e Joel profetiza, dizendo assim: olha, vai chegar um dia em que ele vai reunir todos de novo, e ele vai derramar tanto poder, que a terra se estremecerá. Ele vai dar os anos consumidos pelo gafanhoto. Deus não fica devendo nada para ninguém. Joel vai embora, vem Abacuque, e Abacuque na sua oração diz assim: Senhor, o Senhor um dia prometeu reunir todo mundo no seu lugar, todo mundo debaixo da sua poderosa mão. E Abacuque diz assim: Senhor, quando é que isso vai acontecer? E aí Deus diz assim: Abacuque, não cabe você saber o dia, mas lembra eles da promessa. Que promessa? Diz assim: ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na videira, que os currais estejam vazios e que a oliveira minta, não se preocupe Abacuque, eu, o Senhor, trarei novamente os dias que nós vamos ter a glória, como disse Ageu, da segunda casa. Não importa para onde você foi, o que você fez e o que você anda fazendo, se prepara, porque a corda de Jeová vai te trazer de volta. Ele vai te reunir de volta. Escute. Zacarias olha para tudo aquilo. Nós estamos talvez vivendo esses tempos de Zacarias, que nós olhamos, parece que a tragédia se estabeleceu, foi-se embora a esperança. E talvez você que está aqui dobrou seu joelho e disse assim: ah Deus, quando é que tudo isso vai acabar? Quando é que o Senhor vai nos reunir de novo? Quando é que eu vou ter aquela
aquela coisa dentro de mim, gritando de alegria. Talvez você fez isso, não tendo nem mais força. Então a mesma palavra que Deus disse para Zacarias, diz para nós hoje. Ronaldo, Cláudio, Edson, Márcio, Anne, todos que aqui estão dizendo assim: não despreze o dia dos pequenos começos. Quando nós olhamos as tragédias de sala de atendimento, pais que abandonaram famílias inteiras ao léu, você vê a impressão que dá, parece que os céus fecharam. A impressão que dá é essa, que realmente acabou ali. Olha, mas Deus fez uma promessa: eu vou reunir vocês de novo. Então um desses profetas encerra o Antigo Testamento dizendo: desfaleça, eu vou levantar um que vai vir no poder de Elias, e que vai converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que eu não venha ferir a terra com maldição. O silêncio se estabelece. Para muitos que estão aqui, é aquele período de silêncio. Mas esse período de silêncio, eu traduzo da seguinte maneira: Deus olhando para nós e dizendo assim: eu vou surpreendê-los. Escute. Então o povo observou e viu assim que Pedro falou: puxa vida, e agora? Então um ancião recebe uma profecia dizendo que ia ser pai. Escute só, as coisas mais improváveis. Ele fica tão incrédulo que ele não acredita no anjo, e o anjo faz ele ficar quieto por 9 meses. Zacarias, o menino nasce, e lá em Lucas capítulo 3, o povo estava assim observando os tempos daquela época, como hoje, esse rebuliço de poder, disputa de ego. O que nós vemos aí são disputas de ego, aquele poder, aquela coisa: eu posso, eu mando, eu faço. Então Lucas 3, ele começa o capítulo 3 de Lucas dizendo assim: olha, no reinado do rei Herodes, homem poderoso, reinavam em outras nações seus irmãos que também eram homens poderosos, conhecidos. Observava, né, os grandes templos religiosos, Anás e Caifás viviam naquele tempo. Nós ficamos olhando, nós ficamos esperando, vendo, vai ser por aqui, vai ser desse jeito. Mas não, a Bíblia diz que foi lá no deserto, de um rapaz comendo mel com um gafanhoto, vestido uma roupa de camelo. Deus olhou para ele e falou: vai ser você vai ser a voz profética que vai balançar os canaviais no deserto. João Batista. E o Espírito de Deus entrou nele, e ele então começou a pregar: arrepende-se. E João começou a pregar, e pregou maravilhosamente, lindamente. O povo começou a entender por quê? Porque era algo assim que eles não tinham ouvido ainda. João prega, e aí João dá os sinais, dizendo assim: olha, não sou eu não, vai vir um que eu não sou digno de desatar as sandálias. Enquanto João pregava, o filho do mandamento, Ben Mitzvot, chamado de Jesus, o Nazareno, o Messias, estava subindo a foz do Jordão para ser batizado. Ninguém dava valor para ele, ninguém via nada, os improváveis. Você pode ser um anônimo, mas você não é um desconhecido. Deus olha para mim e para vocês e diz assim: ei, com quem de vocês vai se estabelecer? Quem de vocês vai querer levar essa mensagem? E nós esperamos que sejam os grandes ministros, os grandes profetas. Mas Deus disse: não, eu estou esperando de você.
eu vou mudar minha estratégia. Eu não vou começar de cima, eu vou começar de baixo. E ele começa a pregar, e Jesus vem e é batizado. Quando ele é batizado, toda a passagem vocês conhecem, a pomba vem, a voz diz: esse é o meu filho amado. Então Jesus agora começa a pregar sobre os homens. E os homens queriam agora que todos fossem reunidos no mesmo lugar. E Jesus falou: não, vocês vão estar reunidos no mesmo lugar. Então, quando Jesus disse assim: Vanessa, olha, fique em Jerusalém, não saia de lá até que do alto seja revestido de poder. Escute. E aí o povo falou assim: achamos, vai ser lá o lugar. Então, depois que ele morre, que ele ressuscita, vai para a cruz e ressuscita, faz tudo aquele reboliço no inferno, na morte. O pessoal falou assim: ele falou que vai ser em Jerusalém. Ei, e aí todo mundo correu para Jerusalém. Falou: é lá que Deus vai reunir novamente todos no mesmo lugar. E realmente se assim o fez. Em Atos capítulo 2 você vai ser assim, vai ver assim: e todos estavam reunidos no mesmo lugar. Ah, foi ali. E ali eles começaram, viu, Emílio? Começaram a orar. Falou: é aqui que Deus vai se revelar. Vai começar por aqui. Então eles começaram a orar. 500 irmãos, escute, 500 pessoas entraram no mesmo lugar. É aqui que vai ser. O Éden vai ser novamente aqui. É aqui que Deus vai estabelecer. Foi Jesus que falou. Jesus sobe, o anjo, as nuvens esconde, os anjos falam assim: olha, do mesmo jeito que ele subir, ele vai descer. Não, mas é aqui, ele falou que é aqui. E ficou lá 500 irmãos durante 10 dias. Primeiro dia, escute, olha aqui para mim. Primeiro dia, os irmãos assim, eita Deus, manda promessa, terra, mistério, manda promessa. Segundo dia, os irmãos já estavam assim: manda promessa, Jesus, nós estamos esperando. Terceiro dia, os 500 já davam mais 500, era 300, porque a metade já foi embora no segundo dia. Não vai ser aqui, nós não queremos, não vou perder tempo com esse negócio, isso é conversa. Então ficou 300, no quinto dia já estava 200. Aí os caras já estavam falando assim: Jesus, manda promessa, Jesus, tem misericórdia. Aí então no oitavo dia dos 200 caiu para 150. Lá em 150 eles já estavam sentados orando: Jesus, já não sei se a promessa vai vir mesmo, mas eu vou ficar aqui porque daqui eu não saio. Deus falou que ia reunir todo mundo e é daqui que eu vou ficar. Quando foi no 9º dia, caiu para 130, começou a orar, Davi, dizendo: manda promessa, Jesus. Jesus, faz um café lá, Maria, vamos tomar um café, que a promessa não vai vir não. Que negócio esquisito ficar aqui reunido no mesmo lugar. O negócio é assim, ficar vivendo assim com Deus, é isso? Esse negócio de ficar orando. No 10º dia, de 130 ficou 120. Foi embora para a festa, foi para o mundo, porque a Bíblia diz que tinha festa lá em Atos. E eles estavam ali, e eles já não estavam mais esperando, mas sempre tem um remanescente. E eles estavam ali: Jesus, manda promessa, terra, Jesus. Mas ele falou para nós ficarmos aqui. Tá bom, vamos ficar. Aí parece que eu vejo Pedro, Tiago, João, Barnabé, Matias, Maria, tudo ali reunida, já batendo um papo, já tocando uma conversinha. É para nós ficar aqui na presença. Está na presença, está tudo certo. E Deus olha lá de cima e fala: vocês não entenderam, para eu reunir eu tenho que espalhar. Então Deus olha daquilo lá, e aí de repente 5 horas da manhã, Pedro está ali olhando para a janela. E aí Pedro começa a sentir uma tremelique. Falou assim: gente, eu estou sentindo um negócio diferente. Ai Deus. Aí de repente João acorda, diz assim: o que foi? Você não está sentindo? Olha, eu estou começando, tem um negócio diferente. Hoje vai ser diferente o negócio. Você que veio aqui falou assim: vai ser só mais um lugar que a gente vai reunir. Deus está dizendo: não, para eu reunir eu tenho que espalhar. Então Deus começa a olhar aquilo. Aí Pedro levanta, João levanta, Maria, já mais pentecostal, fala assim: eita, tá gostoso aqui, tá diferente, já não é igual ontem. E aí vem, aí eu imagino que o gadareno estava lá, o gadareno devia estar lá. E o gadareno diz assim: vocês não estão entendendo não. O gadareno já dá um tapa na parede, fala: eita Deus. Aí começa a esquentar o quarto, aquele cenário começa a esquentar. E aí de repente chega o Jairo que ele ressuscitou o filho dela. Fala assim: Maria, abre essa janela, Maria, está quente aqui dentro. Mas aí diz assim: mas se abrir, eles vão ver que nós estamos reunidos, nós não podemos se misturar com o mundo lá fora, porque lá tem festa e aqui a igreja não pode sair. Ele falou que tem que ficar reunido, vai distrair. E aí Barnabé falou assim: abre essa janela logo, mulher. Quando abriu, ela começou assim a ver aquele vento, começou a entrar no cenáculo.
O povo começou, eita, está fresco, está gostoso, está diferente. E de repente, pô, começaram a falar em língua estranha. E pula daqui, e pula de lá. E começa um barulho. E o barulho daqui começa a ficar maior que o barulho de lá. E começa, eita, mistério, coisa gostosa. Eita, aí os de fora começam a olhar pela janela e falam, o que está acontecendo ali? E os de dentro assim, vem, porque nós vamos reunir todos, vem, e a coisa começa a pular. Você que saiu de casa hoje diz assim, vai ser mais um, vai ser a mesma coisa. Hoje o Espírito de Deus diz, está na hora de eu reunir vocês de novo, todos no mesmo lugar. O Espírito de Deus, o leão vai rugir. Aí pão, começa a esparramar. 7 nações começam a profetizar. Pedro prega. Pedro pregou 3.000 sermões, salvou uma alma. Aquele dia um sermão salvou 3.000 pessoas. Cheio de poder, cheio de glória. E ele começou a profetizar e pregar. Diz assim, o que nós vamos fazer? Diz assim, olha, vai chegar uma hora que Deus vai reunir. Mas como? Não cabe mais aqui. Falou, você não entendeu. A nossa reunião não vai ser aqui. Vai ser num lugar muito maior. Então, a coisa começa a esparramar. Atos dos Apóstolos começa a pregar. E aí você vê toda aquela história maravilhosa. Aquela coisa esplendorosa. A igreja começa a sair das 4 paredes e começa a pregar cheio na virtude do Espírito. A Bíblia diz que o Espírito era tão poderoso na vida daqueles homens que a sombra deles curavam, homens se convertiam, cegos enxergavam novamente. Eu não sei você, mas eu vou andar com aquele que me tirou do lamaçal do pecado. Eu não sei você, mas eu vou andar com aquele que carimbou a minha passagem para casa. Eu não sei você, eu não vou andar com coxo, eu não vou andar com cego, eu não vou andar com quem mente, com quem rouba, eu não vou andar com o cara que engana. Sabe por que eu vou andar? Com aquele que me tirou do pecado e da imundícia, aquele que estabeleceu meu pé sobre a rocha. Eu vou andar, Edson, com aquele que me prometeu vir me buscar. Eu vou andar com aquele que abre o mar, faz chover pedra, aquele que abre, aquele que traz novamente o morto. Eu não sei você, mas eu hoje escolhi andar com aquele que tem a coxa escrita Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu escolhi andar com ele. Mas ainda não era o lugar. Salmo 24 diz assim, que os anjos observaram. Já falei isso aqui, eu gosto dessa parte, eu amo essa parte. Ninguém jamais viu ninguém subir, só descer. Os anjos desceram, Satanás desceu, Jesus desceu. Ninguém tinha subido ainda. Eles não sabiam como era subir. Eles não tinham noção do que era isso, que só desceram. Então o Salmo 24 relata que o anjo está na porta do céu. E ele começa a observar. Atos capítulo 1 diz que a nuvem escondeu. Olha que conjunção esplendorosa. E os anjos começaram a subir com ele. Diz assim, o anjo falou assim, olha, do mesmo jeito que ele subiu, ele vai descer. E o Salmo 24 descreve essa linda visão. Os anjos estão lá na primeira porta do céu. Eu gosto disso, porque eu fico imaginando a esplendorosa glória que é. E a Bíblia diz que ele desceu na barriga de uma camponesa. Paulo escreveu que ele não usurpou ser igual a Deus, ele se humilhou, ele se desfez de toda a sua glória. Ele desceu e escolheu entrar na barriga de uma mulher na terra, mas para entrar no céu não. Para entrar no céu, ele subiu como um leão. Para entrar no céu, a Bíblia descreve que o anjo ficou tão impactado que o anjo deu um brado lá do céu, assim, levante a porta as vossas cabeças. Diz assim, por que levanta? Porque se não levantar, ele leva no peito. Por quê? Porque vem subindo o Rei da Glória. E ele vem vindo, ele vem subindo, aí lá em cima, na segunda, para entrar no terceiro céu, o anjo assim, abre logo, rapaz. Por quê? Porque eu vi, ele desceu como um menino. Deus apresentou um homem, mas ele desceu como um menino na barriga de uma camponesa. Mas ele está subindo o Rei da Glória, e está subindo aquele esplendor, aquela coisa maravilhosa. E lá no céu ele diz assim, levante logo as portas. Por quê? Porque vem subindo o Rei da Glória, o Senhor da batalha, poderoso dos
exércitos. Quem é esse? Jesus de Nazaré. Ele está começando a subir. Chega lá em cima assim: Pai, eu fiz tudo o que o Senhor mandou. Nasceu de rei casa. Ele disse assim: Pai, num culto que eu estava lá, eles perguntaram assim para mim, Deus dizendo para Jesus, eles perguntaram para mim: ô Jesus, onde é que nós vai? Porque o lugar que o Senhor vai, onde é que é? Porque o Senhor descreve de uma maneira tão poderosa que nós não conseguimos desenhar. Não tem isso aqui na terra. E o Senhor falou que vai nos unir. O Senhor falou: olha, eu unirei vocês, não vos deixarei. Qual é a morada? Aí diz assim: a morada do meu Pai. E assim, como é que é isso? Nós não conhecemos. Nós conhecemos o templo de Salomão, nós conhecemos o templo de Herodes, nós conhecemos os templos da Babilônia, nós conhecemos a Arca de Noé, nós conhecemos a história, o tabernáculo. Mas essa morada, o que é esse lugar? E como é que vai caber todo mundo lá? De que jeito? Nós entendemos. Aí ele falou assim: olha, deixa eu falar uma coisa para você. Na casa do meu Pai muitas moradas. Vocês não estão entendendo agora, mas vai chegar um dia que vocês vão entender, que eu vou reunir vocês tudo comigo. Deus está lá no céu, falou: Pai, está na hora. Então o último que ouviu essa descrição, olha que mistério poderoso, o último foi João, o último apóstolo vivo. Ele todo morrido, mas João não, ficou vivo. Aí nós perguntamos: por que João ficou vivo? Foi o último. Por causa disso. Porque João, ele foi a testemunha que viu o lugar que nós vamos estar. Deus falou assim: João, você ainda vai ficar, porque você vai descrever com riqueza de detalhes o lugar que eu vou reunir vocês tudo de novo. Então João começa a ver, e ele diz assim, João diz assim: eis que eu vejo a nova Jerusalém, a cidade santa, adornada como uma noiva, ataviada para o seu noivo. E por que isso está em Apocalipse, no outro livro da Bíblia? Porque é a certeza de que aquelas moradas que Jesus falou, e Deus disse assim: eu vou reunir vocês tudo de novo. E então, numa noite como essa, que você saiu de casa incrédulo, achando que as pregações que são ministradas aqui nas igrejas do mundo afora é só filosofia, conversa. Você que fica caçando a Bíblia, tentando achar argumento para os seus erros, para os seus pecados, para a sua falta de posicionamento. Você que fica ouvindo esses malucos aí dizendo que é o paraíso aqui na terra, que aqui é isso mesmo, que está tudo certo. Ei, deixa eu te dizer, há um lugar que o anfitrião foi aquele que disse: eu vou preparar. E esse lugar, João descreveu, já está pronto. E ele disse assim: tem uma senha para você entrar lá. Qual é a senha? O sangue do Cordeiro. Aquele que lavou as suas vestes no sangue. E lavar vestes no sangue, sabe o que é? É uma transfusão de sangue. O meu sangue não vive mais, mas é o sangue dele que vive em mim. As minhas vestes estão brancas, porque o sangue dele não mancha. Sabe por quê? Porque ele está vivo. Só mancha sangue morto. Os glóbulos estão mortos, as plaquetas estão mortas, mas ele não. O sangue dele me purifica, me santifica, me lava, me restaura, me renova, me dá uma marca. E eu tenho o sangue dele correndo em mim. Tem um judeu morando em mim. O sangue dele me dá vida, leva combustível, leva oxigênio, leva a verdade para todos os meus órgãos. E o meu espírito diz agora, diz assim: olha, está tudo pronto. E sabe qual vai ser a senha? Você vai dizer: eis-me aqui. E ele vai dizer assim: eis que eu venho sem demora.
aleluia. E comigo está o teu galardão, o seu, que tenho para retribuir cada um segundo as suas obras. Não despreze os pequenos começos. Você pode ser pequenininho aqui, você pode ser desconhecido aqui, você pode ser um anônimo aqui, mas lá você vai entrar, sabe por quê? Porque aquele que tentou sobre o nome, escreveu o seu nome com sangue. O seu nome não apaga, o teu pecado não apaga o teu nome de lá. E Ele está dizendo: vem, porque eu vou te dar o galardão. Aquele dia que você orou, aquele dia que você deu comida aos pobres. Ei, Edson, sabe aquele dia que você tocou para mim? Sabe aquele dia, né, que você cantou? Sabe aquele dia que você abriu a porta? Sabe quando você levou teu filho? Ei, esse é o seu galardão, está aqui, no lugar que você vai morar. E Ele está dizendo: eu vou reunir todos vocês, vocês são meus. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Ele está dizendo: não importa os tempos, as eras, eu mando nos tempos, nas eras, tudo é meu, tudo me pertence, eu trago a vida, eu sou o Senhor que não mudo, eu sou o Yeshua HaMashiach, o Emanuel. Vem, e Ele continua, dizendo assim: bem-aventurado aquele que lavou suas vestiduras no meu sangue, que Ele lhe assista ao direito da árvore da vida, e entre pela cidade e pelas portas. Você não é órfão, você não é bastardo, você não precisa andar mais escondido, você vai entrar pela porta de cabeça erguida, e dizendo assim: que ruja o leão, que a terra estremeça, eu estou voltando para casa. Nós estamos voltando para casa. O Espírito está dizendo aqui hoje. O Espírito está dizendo: quem me quer? E a noiva diga: eu te quero. E o Espírito diz: vem. E a noiva diz: eu vou. O Espírito diz: vem. E a noiva diz: eu estou subindo, eu estou voltando para casa. Ele vai nos reunir de novo. Meus meninos cantar aqui. Se conseguir cantar, Ele está nos reunindo de novo. Ele diz: ei, ainda tem lugar, não acabou não. E o Espírito está dizendo: vem. E nós, como noiva, estamos dizendo: estamos indo. E Ele hoje nos estende a mão e diz: quem tem sede, venha. É de graça, é de graça.